Oi, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, nós vamos fazer o estudo da revista Visão Missionária da União Feminina Batista do Brasil, do primeiro trimestre de 2021, a lição de janeiro. Essa lição ela foi escrita pelo pastor Roberto Câmara, da PIB de Macaé. Eu sou Lucimere, membro da Primeira Igreja Batista no Paiol, em Nilópolis. O tema dessa lição é muito interessante: esperançar para viver os sonhos e desafios da vida. Nos dias atuais, falar sobre esperança está bem contextualizado, não é verdade? E o texto bíblico proposto está em Tito 2,13, que diz assim: enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. O autor inicia as suas palavras dizendo: as palavras do apóstolo Paulo a Tito falam sobre ter esperança, a maior de todas as esperanças, que é a esperança da volta triunfante do Senhor Jesus e com ele todas as promessas de bênçãos para aqueles que estão salvos em Cristo. Então o autor, o pastor Robson, ele fala sobre essa esperança que nós devemos ter da volta de Jesus. E não somente da sua volta, mas também de todas as promessas que estão disponíveis para aqueles que são salvos em Cristo. Vamos ver que promessas são essas? Apocalipse 21, do versículo 3 ao 5. A palavra do Senhor diz assim: ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que está assentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Então, na verdade, a nossa esperança, a maior e melhor esperança, não está somente na volta de Jesus, que já será uma grande coisa, mas também sobre as promessas que serão cumpridas depois que Jesus voltar. E o autor da lição continua: mas como ter esperança diante de tantos problemas? Como ter esperança diante de tantos desafios? Como ter esperança diante de perdas, do fracasso, das frustrações? Como ter esperança diante das enfermidades? Então o pastor Robson, ele começa nos perguntando, nos fazendo essas perguntas. Como ter esperança diante de tudo de mal que nós estamos vivendo hoje em dia? E ele prossegue: a palavra esperança vem do latim sperare e significa o sentimento de uma pessoa que acredita na possibilidade da realização daquilo que ela deseja. Também significa confiança, fé, confiar em algo bom, que algo bom vai acontecer, olhar para o amanhã acreditando. Esperança é sinônimo de sonhar. E do ponto de vista teológico, a esperança é uma virtude sobrenatural, divina, que tem origem no Criador e leva o ser humano a desejar Deus, o Senhor, como um bem supremo em sua vida. Saiba que uma pessoa até pode viver 40 dias sem comida. Uma pessoa pode até viver 4 dias sem água. Uma pessoa pode até viver 4 minutos sem ar, mas uma pessoa não consegue viver nem 4 segundos sem esperança. E o autor, então, ele nos coloca essas verdades, que nós precisamos desenvolver no nosso coração a esperança. Mas nem todas as pessoas possuem esperança. E ele continua aqui na introdução. Há basicamente 3 grupos de pessoas no mundo. Há um grupo de pessoas sem nenhuma esperança, há um grupo de pessoas com a esperança errada e há um grupo de pessoas com a esperança certa. E em qual desses 3 grupos você se encontra? E essa meditação vai para o nosso coração neste dia. Em que grupo que nós estamos inseridos?
nas pessoas sem nenhuma esperança? A falta de esperança tem origem espiritual. Efésios 2:12 diz assim: naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no coração. Então, as pessoas que não possuem esperança é porque elas não têm Deus no coração. Um outro grupo de pessoas são as pessoas com a esperança errada ou uma falsa esperança. Sendo por natureza um ser espiritual, o homem desde sempre colocou a sua esperança em alguém ou em alguma coisa. E muitas vezes, talvez na maioria das vezes, as pessoas têm colocado a sua esperança em coisas erradas, ou seja, vivem uma falsa esperança. Então existem as pessoas que não têm esperança nenhuma porque não têm Deus no coração, e outras têm a sua esperança na pessoa errada e numa causa errada. Vamos ver Salmo 20, versículo 7, a parte A, diz assim, o salmista: alguns confiam em carros e outros em cavalos. Então a esperança errada é aquela que é colocada na pessoa errada. Então nós precisamos ter a consciência de que nós devemos buscar a esperança, que então é o último grupo, pessoas com a esperança certa ou a verdadeira esperança. Há apenas uma esperança certa, há apenas uma esperança verdadeira, há apenas uma esperança totalmente confiável. A única esperança é Jesus, a única esperança é Cristo. Ainda no Salmo 20, o versículo 7, a parte B, e o versículo 8, o salmista diz assim: mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Mas por que, irmãos, que a verdadeira esperança é o Senhor Jesus? Porque Ele é Deus. Então a nossa esperança precisa estar firmada no Senhor, como diz o Salmo 20, e nós vamos ler em Colossenses 1, versículos 15 a 17. A palavra do Senhor diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos e soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então, por isso, irmãos, é que Jesus é a única verdadeira esperança, porque ele é o próprio Deus. E Paulo fala aos Colossenses que ele é o criador de todas as coisas e por ele essas coisas subsistem. Então, a esperança certa na pessoa certa é ter esperança em Jesus, em dias tão maus. A esperança em Jesus, ela é fundamental. E nós vamos ler, para encerrar esse resumo da lição, Salmos 33, do 13 ao 22. A palavra do Senhor diz assim: dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória. Apesar de sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem e os que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes a vida, mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Que essa seja a nossa verdadeira esperança no Senhor, e que esse momento aqui, esse último versículo, esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Seja realmente a nossa oração. Que Deus te abençoe.